Louvado seja Deus, cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, amados irmãos. Nesse momento estamos dando início ao culto da Igreja Batista Betel, culto de doutrina. E tenho certeza que o Senhor tem uma palavra no seu coração, como Ele sempre tem, né? E nessa noite que Ele possa usar o seu servo e nos trazer uma palavra para nos animar, né? Em nome de Jesus Cristo. Vamos estar louvando ao Senhor com o hino 329 do nosso cantor cristão, com Pedro. Surpreso quanto Deus já fez, quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Dizer de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Não duvidarás, em canção alegre os dias passarão. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos vêm, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Quantas bênçãos o Senhor já tem feito em nossas vidas, né? São inumeráveis. E uma dessas é esse fôlego de vida que nós temos hoje, né? Em nome de Jesus Cristo, somos gratos ao Senhor. Vamos estar fazendo a leitura do Salmo 27. Peço que você acompanhe conosco em nome de Jesus Cristo. Amém? Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Diz assim: o Senhor é a minha luz a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites a teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes.
Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos orar ao Senhor, e o pastor vai estar com a oportunidade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, Senhor. Te exaltamos e Te glorificamos. Toma primazia de tudo que já está sendo feito aqui, meu Pai. Que o Senhor tome o Teu servo, os Teus cuidados. Fala com ele, meu Pai, de maneira gloriosa, para que ele possa transmitir para nós tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Desde já estou te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastor. Graças e paz, amados irmãos e irmãs, que Deus esteja abençoando grandemente nossa vida nesses dias e que possamos estarmos aprendendo mais e mais da palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite e sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, pois nós, independente de qualquer circunstância, das dificuldades que estamos passando, todos sabem que nós temos o cuidado, como eu posso dizer assim, a preocupação de estarmos sempre levando a palavra de Deus, seja em casa, seja na igreja. E como na igreja nós não estamos tendo culto durante esses dias, nós continuamos tendo o nosso costume, né, de estarmos transmitindo os cultos online para os irmãos da Igreja Batista Betel, não é verdade? E todos vocês que participam conosco, vocês que moram em outros lugares, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil e do mundo que pode, né, estar sempre conosco, nos acompanhando, independente de qualquer circunstância. E hoje estaremos falando sobre Gênesis capítulo 27, Isaac abençoa Jacó e a Esaú. E eu peço a você que está aí na sua casa, que esteja conosco, nos acompanhando com a sua Bíblia, pois é muito importante que você esteja atento à palavra de Deus para que você possa aprender e também, se for o caso, até mesmo nos ensinar, pois nós somos carentes da aprendizagem do Senhor em todo tempo, em todo momento, pois nós não sabemos de tudo, não é verdade? E sabemos somente aquilo que Deus nos dá condições de compreendermos, em nome de Jesus Cristo. E Gênesis capítulo 27, versículo 1 a seguir fala o seguinte: tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú seu filho mais velho e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, porque como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras como te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dá-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a teus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes.
Disse Isaque a seu filho: como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus-te deu do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Meu Deus, que o Senhor nos abençoe poderosamente, que achemos graça perante a tua face, e que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, através da sua palavra, através do Espírito Santo, meu Pai amado, para que possamos compreender, ensinar e principalmente aprender da sua palavra sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor para todo sempre. Aqui estamos em um texto histórico e também que nos ensina muita coisa sobre a palavra de Deus aos nossos corações. Nós encerramos na terça-feira o texto do capítulo 26, que fala que no final, do capítulo 26, Esaú tomou 2 mulheres, filhas dos heteus, para morar com ele, e essas mulheres foram motivo de muita angústia, de amargura de espírito para Isaque e Rebeca. E aqui nós começamos esse texto de Gênesis capítulo 27, falando sobre Isaque abençoa a Jacó e a Esaú, dizendo o seguinte: tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Quando nós vemos essa história de Isaque aqui, nesse capítulo, e chegando à sua velhice e já não mais enxergando, diz a história por trás ou por dentro da Bíblia Sagrada, Pois nem tudo que está na Bíblia conta minuciosamente aquilo que nós precisamos compreender e entender da palavra de Deus aos nossos corações. E aqui nós podemos analisar pontualmente que no final do capítulo 26, Isaque e Rebeca ficam muito amargurados com a escolha das mulheres de Esaú, porque elas lhe traziam muita tristeza, muita amargura, muito sofrimento. E com isso, quando começa o capítulo 27, mostra Isaque já numa certa velhice e não podendo mais ver. Diz que as amarguras das noras, das suas noras, das mulheres de Esaú, lhe trouxe tanto sofrimento que ele chegou a perder a visão. É isso que se diz as histórias, o Talmud, a Torá, etc., sobre essa história, essa questão de Isaque. E mesmo assim, Isaque ele continuou com seu temor a Deus, com a sua fé em Deus, com a sua confiança no Senhor, e não queria morrer sem antes abençoar o seu filho primogênito, que era justamente o Esaú. Mesmo Esaú fazendo tudo que Isaque não gostava, não se agradava, ainda assim ele não deixou com que o seu amor, o seu cuidado, a sua atenção pela sua família viesse mudar os seus pensamentos, suas atitudes.
e por isso ele queria abençoar o seu filho antes da sua morte. E diz o seguinte: disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte, né? Isaac confessando para Esaú: agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim uma caça. Falamos desde o início que Esaú, irmão de Jacó, era o primogênito e ele era um caçador nato, ele gostava muito do campo, de caçar, etc. Já Jacó já era caseiro, uma pessoa mais pacata, né? E Isaac amava mais Esaú, apesar de tudo, e Rebeca amava mais a Jacó. E aqui o pai pede para que Esaú vá caçar, né? Pegar uma caça para fazer uma comida para ele. Diz o versículo 4: e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra, né? Isaac queria fazer um momento especial, um momento crucial na sua vida, para poder abençoar o seu filho. Queria praticamente fazer um momento de comemoração, de satisfação, de prazer, de alegria para ele, um ritual, etc. Independente que nós podemos analisar que Abraão não fez o mesmo com Isaac, mas Isaac não vai deixar de fazer o mesmo pelo seu filho, né? E depois Jacó também vai fazer o mesmo pelos seus 12 filhos. Jacó abençoou não apenas o primogênito, que era Rúben, nem tampouco apenas José, nem apenas Efraim e Manassés, que eram os filhos de José, mas abençoou aos 12, aos 14, né, conjuntamente com os filhos de José, lá no Egito, se não me engano, no capítulo 50 do livro de Gênesis, onde você vai estar observando essa questão. Versículo 5 fala: Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Nós podemos observar também aqui nesse texto que há uma divergência crucial nessa questão da bênção de Isaac sobre Esaú e Jacó, porque pelo fato dos dois serem tão diferentes, e o pai escolheu um mais que o outro, a mãe também escolheu o outro mais do que um, né? Vamos dizer assim, ainda assim trouxe esse choque, essa divergência, porque nós sabemos que as mulheres, elas agem muito pela emoção, não é verdade? Já falamos a questão de sogra, né? Não há muitas histórias sobre sogro, mas sobre sogra há bastante histórias que às vezes não são muito bonitas. Isaac, ele deixava passar as amarguras, as tristezas que é possível, vamos dizer assim, eu falar o que eu penso. Isaac não levava muito em conta aquilo que as mulheres de Esaú faziam, mas a sogra Rebeca, né, é possível que ela tenha tido muitos desgostos com as suas noras, e por isso trouxe a ela mais ainda prazer em quem? Em Jacó. Porque Jacó era o filho que ela amava, e acredito que ela aconselhava também Jacó, observando o seguinte: olha, não case com esse tipo de mulheres, está vendo que essas mulheres não valem a pena, não é verdade? E a Jacó, ele se reteve mais, e Esaú não. Esaú foi mais apressado, pegou as mulheres etéreas e foi lhe trazendo tristezas. E quando Isaac ele procura abençoar Esaú, que era o primogênito e merecedor da bênção, né, da bênção do pai, Rebeca, ela se intervém e vem chamar Jacó e diz: olha, seu pai disse que para Esaú ir atrás de uma caça para poder comer e abençoá-lo. Vem você que você vai tomar a posse. Aqui nós estamos vendo as atitudes, amados, erradas. A mentira, trapacear ou enganar, né? São atitudes erradas. Aqui falou muito mais alto a emoção, o sentimento de Rebeca para com Jacó, e o sentimento também negativo dela para com Esaú, porque se ela amasse Esaú da mesma maneira que ela amava Jacó, jamais ela iria concordar
com a questão de Jacó ter comprado o direito de primogenitura e nem tampouco em fazer tantos manuseios, tantas formas de enganar o seu marido para que ele abençoasse a Jacó ao invés de Esaú, né? E então diz o seguinte, versículo 6, então disse Rebeca a Jacó seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão assim, traze caça e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra, né? Aqui está tendo essa cerimônia de bênção, assim como Isaac está fazendo, Jacó vai fazer com seus filhos também, manda chamar José e seus 2 filhos, e ele, com muito esforço, senta-se na cama e abençoa os filhos a José e a seus filhos também. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. A Rebeca falando com Jacó, né? Ela tramando aqui uma maneira de enganar a Isaac. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. O que é interessante é que nós estamos vendo aqui que ela pede 2 cabritos. Eu acho que um cabrito daria, mas tem que ser 2, que já Isaac gostava de comer com fartura, né? Com abundância e com alegria. E essa é a questão. Ela mandou Jacó ir pegar os 2 cabritos, que ia fazer uma comida saborosa da maneira que Isaac apreciava. Versículo 10, levá-la-ás a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. A questão da bênção era muito importante, assim como hoje também. Para muitas pessoas não tem mais esse prazer, essa atenção, esse cuidado, né? de pedir a bênção, de fazer questão da bênção. Dos pais também em estar abençoando os seus filhos, orando pelos seus filhos, não é verdade? A questão de dobrar o joelho, de clamar ao Senhor, de se preocupar, de falar, meu Deus, salva minha família, liberta meu filho, abençoa meu filho, protege meu filho, guarda meu filho, livra do mal, entendeu? Isso é muito interessante, como nós hoje não observamos e não atentamos para essas coisas, porque as pessoas hoje estão tão distantes de Deus que não se preocupam em estar entregando seus filhos nas mãos do Senhor de forma constante, contínua, diariamente, preocupando-se e sabendo que nas mãos de Deus eles estarão seguros. A questão também de apresentar os filhos quando nascem na igreja ao Senhor, é muito interessante essa questão. E com isso nós estamos vendo as pessoas mais distantes de Deus, mais distantes das bênçãos do Senhor, da sua proteção, não é verdade? Famílias que não têm aquela comunhão com o Senhor, aquela preocupação em obedecer, em temer a Deus, em fazer as coisas certas, em respeitar os pais, não é? Em honrá-los também de todas as formas e ter boas lembranças, pois as pessoas ainda hoje elas são um pouco, como eu posso dizer assim, hipócritas, não é verdade? E também elas não têm assim tanto atenção a essas questões, mas quando, um exemplo, o pai, a mãe morre, aí vem aquele chororô, aquela homenagens póstumas, e fala, meu pai, minha mãe, eles eram assim, mas e quando em vida, será que teve esse reconhecimento? Quando em vida não dá a mínima, não dá o mínimo carinho, não dá a mínima atenção, não cuida, não respeita, não é verdade? Causa maus tratos. Vejo às vezes filhos que chegam a certa idade e ainda continuam morando com os pais e trazendo tanta amargura, tanta tristeza, como nós observamos no final do capítulo 26, na vida de Isaac, através de Esaú. Lá diz o seguinte, ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Quantos são os filhos que se casam e suas noras, os seus esposos, suas esposas, trazendo tantas tristezas para os pais, não é verdade? E aqui nós estamos observando justamente isso. E as pessoas não reconhecem, não entendem, não compreendem esse lado.
E somente quando morre. Aí quando morre é aquele chororô, e quer entrar no caixão, e xinga, e se desespera, e diz que vai morrer também. E é tanta coisa, tanta hipocrisia. Enquanto em vida é só tristeza, é só amargura para os pais. E só vai reconhecer depois que morre. Não é verdade? Quantas são as pessoas que passam por momentos semelhantes? E a realidade da Bíblia é que em Êxodo capítulo 20, quando fala dos mandamentos, a Bíblia diz o seguinte: honra pai e mãe para que teus dias se prolonguem na terra, tanto os dias dos pais quanto os dias dos filhos. E a honra não é depois de morto, é em vida. Nós temos que cuidar, nós temos que dar atenção, nós temos que ter o respeito, nós temos que valorizar em vida, não é depois que parte, ou depois que não serve para, não consegue entender, não ouve, não enxerga, entendeu? Não é nesse momento, mas é no momento que nós podemos valorizar os momentos juntos. É nesses momentos que nós temos que reconhecer as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor. E continuando diz, versículo 11, disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dá-se ao caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Jacó estava ali apreensivo, não queria cometer esse erro de enganar o seu pai num momento tão delicado, mas impulsionado por sua mãe. Como eu falei no início, as mulheres elas agem às vezes por emoção, e pela emoção às vezes ela é capaz de fazer qualquer coisa que lhe satisfaça o seu ego. Assim como homens também, não falando apenas de mulheres, mas falando questão de emoção e razão. Os homens às vezes são mais racionais. É fato. Falando algo de errado? Não. Não é? Às vezes, as mulheres, no afã da emoção, elas cometem muitos erros, porque a questão da emoção vai levá-la a cometer erros pelo fato de ela gostar, dela se sentir mais atraída por certas coisas, que ainda que seja errada. Mas um exemplo, quando um filho erra, às vezes o pai quer corrigir, mas a mãe quer fazer o quê? Quer proteger, quer esconder, não é verdade? Quer acobertar. E aqui nós estamos vendo essa questão acontecendo. E quantas vezes existem pessoas que procuram na Bíblia ações, questões relacionadas às suas práticas erradas que lhe favoreçam? Quantas são as pessoas que, por ler a Bíblia e entender, Salomão teve 1000 mulheres, Davi teve não sei quantas, Esaú teve 2 mulheres, depois mais 2, Jacó teve 2 mulheres, ainda pegou as suas empregadas. Quantas são as pessoas que terminam lendo a Bíblia e ao invés de pegar as partes que são coerentes com a justiça de Deus, elas se atraem pelo que é errado? Jacó enganou seu pai. E as pessoas elas acham que elas também podem fazer esse tipo de coisa, já que pessoas na Bíblia fizeram. Caim matou Abel. E quantas são as pessoas que procuram justamente esses erros que a Bíblia nos mostra para seguir como exemplo? Quantas são as pessoas que acham que eles fizeram isso e não houve nenhuma consequência? Mas mais à frente nós iremos ver que Jacó sofreu por agir desta maneira. E quantas são as pessoas que vivem pegando na Bíblia os erros da Bíblia para contestar, fica trazendo certo tipo de discussões banais, querendo desmerecer a palavra de Deus? E quando a Bíblia nos traz esses acontecimentos, é para nos alertar. Não é dizendo o seguinte: olha, faça igual Jacó. Jacó teve 2 mulheres, você pode ter também. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando.
Jacó enganou Esaú, você pode enganar também? Não é isso. Jacó enganou seu pai, você pode enganar também? Não é dessa maneira que nós temos que viver. Caim matou Abel, você pode matar também? É dessa forma? Também não é dessa maneira. Mas as pessoas não param para analisar essas questões. Elas não param para analisar e ver o que é certo. Elas só querem o que lhe convém, o que lhe agrada. Não é verdade? Existem as consequências por trás das ações de cada homem e de cada mulher. Perante os homens, nós poderíamos até passar, né, sem nenhuma consequência, mas perante Deus nós iríamos pagar. E no versículo 13 fala: respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente ao que eu te digo, vai e traze-nos. Às vezes aqui nós estamos vendo uma ação de uma mãe que ela está concordando com o que é errado. E quantos são os filhos que estão fazendo coisas erradas e os pais, as mães, às vezes estão acobertando? Quantas são as pessoas que ali está vendo, olha, o que ele está fazendo é errado, o que está fazendo não convém. Está cometendo crimes, está fazendo coisas erradas e às vezes nós queremos, não falo apenas das mulheres, queremos proteger. Eu não estou falando aqui que nós não possamos ajudar. O filho fez algo de errado, vamos abandonar, não é isso. Desculpe. Nós precisamos ajudar sim, mas não apoiar, não aceitar, não ser conivente, não ser um exemplo, não digo testemunha, né? Mas é parceiro, né? Está ali, envolvido nessas coisas erradas. E hoje o que mais nós estamos vendo na vida é isso. São pessoas que olham, o filho dos outros rouba, não presta, é isso, é bandido, não sei o quê. A filha dos outros fez coisa errada, é não sei o quê. Mas se for seu filho, você não quer que fale. Entendeu? Falar mal dos filhos dos outros é o que mais as pessoas fazem hoje. Mas se for os nossos filhos, o que é que nós iremos fazer? Nós não queremos, nós brigamos, ficamos de mal, arrumamos uma confusão, não é verdade? Então aí é que está o critério de prática de injustiça que acontece constantemente com várias pessoas. Eu falar dos filhos dos outros, eu falo, agora se for para falar da minha filha, não. Então, amados, nós temos que ser coerentes, nós temos que ser justos, nós temos que realmente analisar os pontos cruciais que nos cercam, pois, né, como diz quem tem telhado de vidro, não joga pedra no telhado dos outros. É um provérbio popular, não é verdade? E nós temos que sempre estar a favor do que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus. Versículo 14 fala: ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Quando nós analisamos o versículo 13, nós resumindo aqui, que eu esqueci de falar com mais profundidade, sabe o que é que Rebeca está falando para Jacó? Olha, se houver alguma pena, alguma penalidade nessa maldição, que essa maldição caia sobre mim, que essa pena caia sobre mim, que essa penalidade eu venha cumprir, que se for para ser presa, se for para morrer, que eu morra no seu lugar. É o que Rebeca está fazendo. E às vezes é dessa maneira que nós estamos analisando e, como eu posso dizer assim, acobertando os erros das pessoas que nós gostamos. É aquela questão, hoje chama-se muito laranja, né?
A pessoa faz algo de errado e bota para um laranja assumir. Não é verdade? E aqui nós estamos vendo Rebeca se colocando no lugar de laranja de Jacó, incentivando Jacó a fazer o errado, para depois ela tomar como se fosse ela que fez, né? Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Ela preparou tudinho. Ela fez tudo certinho, olha da maneira certinho não. Toda a trama. Aí minha esposa está falando aqui das tramas. Às vezes ela faz umas tramas com minha filha aqui, eu fico só observando. Olha. Brincadeira, gente. Mas é questão, amados. Rebeca fez toda a trama, tudo certinho, tudo bem esquematizado com Jacó, né? E aí, versículo 17 fala: então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Estava Isaac já cego, e aí ele pediu. Jacó foi, levou a comida que sua mãe preparou, tudo bonitinho e tal, e foi dar ao seu pai. Disse Isaac a seu filho: como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Aqui estamos vendo uma questão crucial também nessa história. Esaú, o irmão de Jacó, não tinha o costume de falar o nome de Deus. E aí Isaac, ele desconfia quando Jacó diz que foi o Senhor, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Isaac pergunta: como é que você encontrou essa caça tão rápido? E Jacó responde: o Senhor teu Deus, Deus eterno, enviou ao meu encontro. Isaac percebe: olha, Esaú não tem o costume de falar o nome de Deus. E versículo 21 fala: então disse Isaac a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Ao ele falar isso, o pai desconfia, manda se aproximar. É óbvio que ele desconfia também por causa da voz, né? E ele disse: eu quero te apalpar para saber se realmente é meu filho Esaú. Tocar em você, porque ele sabia que Jacó era liso, mas Esaú era peludo, né? Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E aqui estamos vendo uma trama entre o filho e a mãe, para enganar o pai e seu irmão, o outro filho, né, de Rebeca. E essa questão, amado, de nós amarmos mais um filho do que o outro, nos traz muitas consequências e devastadoras numa família, numa casa. Muita consequência. Versículo 24 diz: ele disse: és meu filho Esaú mesmo? Mesmo? Ele pergunta, né? Ele respondeu: eu sou.
eu sou. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis o cheiro do meu filho, é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E é muito importante, amados, nós estarmos atentos a essa questão. Pois todos os pais deveriam abençoar seus filhos. E abençoar com alegria. Nós podemos analisar que Isaque tinha todo motivo de estar triste e amargurado com Esaú. Mas ele não deixava transparecer. Ele não deixou em nenhum momento as amarguras das suas noras tirar o amor que ele tinha pelo seu filho. Rebeca agiu de uma maneira contraditória. Mas Isaque não. Isaque procurou ser justo. Isaque procurou fazer pelos seus filhos até aquilo mesmo que faltou em Abraão, foi abençoá-lo. E diz aqui no versículo 28, Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Nesse local onde Isaque estava vivendo com sua família, era um local muito escasso de chuva. E principalmente nas estações em que não vem chuva, que é o verão, não é? Primavera às vezes faz muito frio, mas não chove tanto quanto no inverno. E essa é a questão. Isaque abençoou o seu filho com as coisas mais preciosas para quem trabalha no campo. Que foi o quê? Deus te dê do orvalho do céu. Não chove, mas tem um orvalho diário que serve para alimentar as plantas e assim haver prosperidade no campo. Desculpe. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Nós podemos analisar, amados, que o trigo também fazia parte da plantação, é necessário do orvalho para que possa alimentar. O mosto é o fruto do vinho, né, da uva. E desde o tempo nós podemos analisar isso no tempo de Ló, que Ló plantava vinha também. A videira, desde a questão. E Isaque estava abençoando seu filho com todas as bênçãos que uma pessoa precisava para prosperar. E hoje, qual seria a maneira mais correta de nós abençoarmos nossos filhos? Sabe qual é a bênção melhor, ou maior, ou um exemplo mais interessante que hoje temos que dar aos nossos filhos, em relação a Isaque que está dando aqui para Jacó, que ele pensa que é Esaú, e abençoando de uma maneira coerente com o período, o momento e as necessidades que eles tinham. E hoje, quais seriam as necessidades e a maneira mais correta de nós abençoarmos nossos filhos? Sabe qual seria? Estude, meu filho. Estude. Se esforce. Se esforce para ser alguém na vida. Se dedique. Porque hoje nós podemos viver e trabalhar de todas as maneiras, né? Tem pessoas que trabalham de várias formas, olha, mas eu sou um exemplo disso. Eu tenho experiência em trabalhar em mão de obra pesada. Eu lhe digo o seguinte, olha,
É difícil a pessoa chegar aos 60 anos levantando um saco de cimento. Hoje teve uma pessoa que pegou uma pá aqui, deu uma dor na coluna, está até agora aqui se remoendo de dor. Rapaz, é mesmo. Entendeu? Imagine se uma pessoa assim, ela tivesse que trabalhar amanhã da mesma maneira que trabalhou hoje. E aí? Tá bravo, não dava não. Né? Então, às vezes, você pode trabalhar, enquanto você está novo, você pode se esforçar, você pode se dedicar, você pode fazer, levantar pedra, levantar saco de cimento, bater concreto, olha, carregar bloco, fazer tijolos, cavar buraco, entendeu? Derrubar árvore, tronco no machado, fazer um monte de coisas. Mas eu lhe pergunto, quando chegar a idade, será que você vai conseguir o tempo todo viver assim? Uma coisa é nós estarmos fazendo durante um período isso, mas já pensou você levar a vida inteira, dia após dia, todo mês, todo dia, de segunda a sexta, ou sábado também, trabalhando no duro? Será que seu corpo aguenta? Né, filha? Não. Será que nós aguentamos? É muito interessante nós observarmos que a questão da profissão, a questão de estarmos atentos à educação, ao estudo. Eu sei que nem todo mundo vai ser doutor, nem todo mundo vai conseguir, mas estudar, amados, abre portas, faz com que você possa ter opções. Você pode trabalhar, um exemplo, de várias maneiras. E quando nos dias que você quiser, você pode também trabalhar de outra forma mais pesada, caso você queira ou tenha condições para isso. Pois Isaac abençoou seus filhos com as coisas cruciais para a sobrevivência. E hoje, o que é crucial para a nossa sobrevivência é estudar. Não é verdade? Você pode trabalhar de várias maneiras, mas jamais deixar de lado o que é importante. E versículo 26, 29 fala: sirvam-te povos e nações que reverenciem, ser Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Né? Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Isaac abençoou seu filho de maneira poderosa, dizendo: você será um príncipe. Você será um príncipe. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Não é verdade? Ser Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe, ou seja, a descendência de teus irmãos, se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Hoje nós iremos ficar por aqui. Para a semana, no domingo à noite, estaremos encerrando, partindo desse versículo 30 até o encerramento desse capítulo, mas hoje nós estaremos aqui analisando esse ponto. Após isso vai chegar Esaú, né? E vai trazer uma grande lamúria, tristeza sobre ele, ao saber que foi enganado por seu irmão, as ameaças de Esaú, e novamente mais amargura para Isaac e Rebeca, porque ele vai pegar outras mulheres ainda para casar, justamente as mulheres que seus pais não queriam que ele casasse. Ele pega mais outras. E é isso, amado. Jacó, ele vai sofrer as consequências por causa desses enganos, dessas trapaças. Vai trabalhar 14 anos para o seu tio, vai ser enganado, vai ser humilhado, vai ser perseguido. E é aquela questão, não adianta nós querermos fazer as coisas erradas achando que iremos nos dar bem.
Pois você pode até enganar hoje, mas um dia você vai achar alguém mais esperto que você. E vai te enganar também. E por isso, o que nós temos que aprender na vida é que jamais devemos viver sendo guiados pela emoção, nem pelos sentimentos, porque o nosso coração ele é enganoso. Isso é fato. Né? Nosso coração enganoso, fazemos às vezes coisas que parecem serem boas aos nossos olhos, mas terminam nos prejudicando. Não é verdade? E por isso, temer a Deus está sobre o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. E sobre nós haverá as bênçãos de Deus, pois como é que eu posso querer que Deus me abençoe, amado, se eu vivo uma vida completamente errada e contra a sua vontade? Fica difícil. Nesse momento eu quero dar a oportunidade à minha esposa para que ela possa estar aqui fazendo a oração, falando com os amados irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês no nome de Jesus Cristo. Mandar um abraço fraterno aos amados irmãos que estão aí nos acompanhando, em nome de Jesus. A irmã Josélia França, que Deus abençoe, toda a sua família. Mira, que Deus abençoe, tá, Mira? Teu esposo, toda a tua família, no nome de Jesus. Irmã Romildinha, que Deus abençoe também. Né, Romildinha? Seu Júlio. Juliane, que também nunca mais ouvi. Né, Juliane? Deus abençoe. A irmã Isaura, diaconisa Isaura, Deus te abençoe, minha querida. Marta, Malu, Ângelo, Deus abençoe essa família maravilhosa também. A irmã Lúcia Cruzado, Deus abençoe, minha amada. Nilda, está sempre conosco, Deus abençoe a Nilda, a Guilherme, a seu Dadá e toda essa família. Também a irmã Ana Lúcia, Deus abençoe a Ana Lúcia. E Jéssica, a irmã Joana, irmã Joana, que Deus abençoe, minha flor. Breve estaremos louvando ao Senhor juntinhas, tá? Deus abençoe. E Neuza, Deus abençoe, tá, Neuza? Neuza Dias, que Deus abençoe toda a sua família. Jéssica tem os seus filhos, né? Todos os seus filhos, também o seu esposo, a irmã Ju e o Wesley, toda a sua família, no nome de Jesus Cristo, tá, amados? Vamos orar ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Excelentíssimo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, ó Deus, e te bendizemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, meu Deus, pelas tuas misericórdias. Ó Deus, em nome de Jesus, toma nossas vidas nas tuas mãos, a nossa família, que o Senhor esteja guardando, livrando e protegendo, meu Pai, de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor seja o nosso provedor, meu Pai, que o Senhor seja, meu Deus, continue sendo, meu Deus, o nosso protetor, o nosso salvador. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pegamos as nossas vidas, a nossa família, meu Deus, e os nossos entes queridos que estão longe, que estão perto. Abençoa os amados irmãos da Igreja Batista Betel. Abençoa todos os amados irmãos que têm nos acompanhado nessas lives, ó Deus, que sejam grandemente abençoados, eles e a sua família. Deus, nos dá a noite na tua presença. Desde já estou te agradecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, que assim seja. A graça do Senhor Jesus, que assim seja. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Você pode dizer? Amém. Bem, glória a Deus. E a glória a Deus. Senhor, glória a Deus. Amados, que Deus esteja abençoando a sua vida grandemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No domingo pela manhã nós estaremos de volta às 8 horas com a Escola Bíblica Dominical. Na verdade, eu peço a vocês que estejam participando conosco e estejam também compartilhando esses vídeos para outras pessoas, enviando a palavra de Deus para que possamos estarmos alcançando mais e mais vidas para o reino dos céus. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu agradeço minha esposa, minha filha, meu genro, a todos presentes nesse momento. Fique na paz. Até domingo às 8 da manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus e tchau.